da Trindade foi batizada com este nome por Estevão da Gama em 1502, em função de 3 elevações avistadas à distância e em homenagem à Santíssima Trindade. Na porção sul está localizada a maior praia arenosa da ilha, a Praia das Tartarugas. A cada ano, são mais de 3.600 ninhos escavados por tartarugas com até 160 quilos e mais de 1 metro de comprimento. Estes grandes ninhos podem ser vistos ao longo de toda a faixa de areia da Praia das Tartarugas. Em um canto da praia, podem ser encontrados os chamados fulguritos, que são essas marcas deixadas pelo raio quando ele atinge o sedimento ou alguma rocha, fragmento de concha, e aí ele deixa essa espécie de raiz assim. Esse furo representa por onde o raio passou, fundindo o material no entorno. Aqui nesse corte a gente consegue ver o caminho que ele deixa nos fulguritos. Há aproximadamente 4 milhões de anos, a ilha começou a ser formada. Os primeiros eventos vulcânicos formaram a unidade conhecida como Complexo Trindade. Suas feições mais características são os chamados necks e plugs fonolíticos, que são estruturas formadas quando o magma resfria em condutos próximos à superfície, se contraindo, fraturando e formando estruturas em forma de colunas, sendo posteriormente expostos quando o entorno é erodido. Estes necks são formados por uma rocha cinza esverdeada, chamada de fonólito. Fonólito vem do grego e significa pedra do som. Um dos estudos realizados nesta unidade é sobre as propriedades magnéticas de alguns minerais e do campo magnético terrestre no passado. Para isso, são coletados cilindros de rocha de forma sistemática. Além disso, porcentagens de alguns elementos radioativos são obtidas através de medições com gama-espectrômetro, sendo úteis para diferenciar as rochas e as unidades geológicas. Em um destes necks, processos erosivos escavaram uma gruta, que foi nomeada de Gruta Nossa Senhora de Lourdes, entre 1924 e 1926, quando a ilha serviu como presídio político. No interior da gruta, encontra-se uma grande quantidade de pertences deixados por visitantes que mantém viva a crença de que para retornar à ilha, algo tem que ser deixado. Do noroeste da ilha, o Complexo Trindade tem belas exposições, sendo uma das mais famosas a Crista do Galo. A trilha até a Crista do Galo é uma das mais longas da ilha, sendo grande parte realizada sobre blocos soltos, passando por trechos com cordas e algumas praias, onde o uso de equipamento de segurança é indispensável. Uma dessas praias é a dos Cabritos, praia de areia escura devido à presença de minerais ricos em ferro e magnésio. Além destes fragmentos, pedaços de diferentes rochas, carapaças de animais, corais e algas calcárias também podem ser encontrados. Próximo à Crista do Galo, estruturas conhecidas como diques podem ser vistas. Os diques são formados quando fraturas na rocha são preenchidas por um novo pulso de magma, gerando corpos tabulares. A descrição dessas estruturas é importante, pois pode revelar informações sobre a origem do vulcanismo do Complexo Trindade. Diques podem variar muito de tamanho, desde centímetros até vários metros de comprimento e espessura, podendo se interconectar ou até mesmo se cortar. Neste ponto, a melhor piscina natural da ilha foi formada pela interação das rochas com a dinâmica marinha.
Este local abriga diversas espécies de peixes e animais marinhos, como por exemplo ouriços e algas. O nome deste local foi dado em referência à estrutura rochosa localizada ao lado da piscina, que possui formato semelhante à crista de um galo. Por representar o maior volume de rochas, o Complexo Trindade pode ser descrito em diversas áreas da ilha. Formadas ao longo de aproximadamente 3 milhões de anos de atividade vulcânica, seus necks e diques também estão expostos ao longo da trilha para o noroeste. Amostras desses corpos são coletadas e separadas para análises químicas que ajudam a caracterizar as diferentes unidades. Em maiores altitudes, seguindo pela trilha do noroeste, é possível ver uma sequência de camadas quase horizontais, que compõem o platô da sequência desejada, segunda unidade formada na ilha há cerca de 2 milhões de anos. Essas camadas refletem o momento mais explosivo do vulcanismo do desejado, gerando depósitos piroclásticos compostos por fragmentos lapilíticos que variam entre 2 e 64 milímetros, e alguns níveis de cinzas vulcânicas que ficam ressaltadas entre as camadas. Essas camadas de cinzas vulcânicas são mais espessas em alguns pontos e foram geradas através da queda de partículas muito finas a partir de nuvens formadas durante as explosões do vulcanismo do desejado. Chegando ao final da trilha do noroeste, a cerca de 600 metros de altitude, é possível ver todo o trajeto percorrido no lado leste da ilha. Do lado oeste, uma das principais feições geológicas da ilha chama a atenção na paisagem, o neck fonolítico do monumento. Pertencente ao Complexo Trindade, esta formação possui paredes íngremes e topo arredondado, devido à erosão atuante por milhões de anos. Para chegar a um dos pontos mais altos, na porção central da ilha, outra trilha deve ser realizada. A trilha do desejado leva ao pico de mesmo nome, a cerca de 610 metros de altitude, passando por penhascos, material solto e alguns pontos que necessitam do auxílio de cabos. Antes de enfrentar a última subida para o pico do desejado, uma pausa para recuperar o fôlego no Pico Verde. O acesso ao Pico do Desejado é bastante íngreme e realizado por cordas e equipamentos de segurança. Do topo, é possível ver toda a extensão da ilha, sendo a vista para o sul a mais bela por conta da exposição de vários necks e do vulcão no paredão. O Pico do Desejado foi formado por derrames que recobriram depósitos piroclásticos semelhantes aos encontrados no topo da trilha do noroeste. Seguimos o percurso em direção ao ponto conhecido como Fazendinha, onde está hasteada a bandeira brasileira. No caminho, é parada obrigatória a floresta de samambaias gigantes. Essa espécie fazia parte da vegetação original da ilha, Mata Atlântica, que recobria cerca de 85% do território de Trindade. Por volta de 1700, cabras, porcos, galinhas e outros animais foram introduzidos por uma expedição inglesa que contava com a participação de Edmund Halley. Estes animais, principalmente as cabras, dizimaram quase toda a flora, restando somente as samambaias. Esta espécie pode chegar até 6 metros de altura, formando uma floresta fechada, úmida e única.
Chegamos ao final da trilha junto ao Marco da Soberania Nacional, no território mais distante da costa.